Glória a Deus, pode se assentar, queridos. Mais uma vez quero agradecer vocês por estarem aqui. É uma alegria para nós. Eu creio, queridos, que vai fazer diferença para a vida de vocês. Conhecimento nunca é demais, né? A não ser que esse conhecimento seja mal direcionado. Mas se nós aprendemos, se nós investimos em conhecimento, né, e aplicamos de maneira correta, esse conhecimento só pode gerar bênção na nossa vida e na vida daqueles que fazem parte do nosso convívio. Antes de nós iniciarmos a mensagem que fala das 7 atitudes que vão me levar e que vão levar você a ser pai e mãe, né, bem-sucedido e ter filhos bem-sucedidos, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que são referentes à minha decisão, né, como pai, a decisão, né, que também inclui a Vilma como mãe. Antes de nós termos as nossas filhas, nós somos, né, pais da Nicole, que estava tocando teclado aqui, que tem 13 anos, a maioria de vocês sabem, e a Sara, que tem 6 anos. Nós tínhamos muitos temores, e por amar, né, antes mesmo delas existirem, nós amávamos elas, e sabíamos que elas seriam abençoadas, mas havia temores no nosso coração, e por incrível que pareça, queridos, o menor temor foi sempre a questão financeira. O menor temor que nós tivemos, poucas vezes nós falamos, nossa, como é caro cuidar de um filho, como é difícil. E isso vale lembrar que quando nós tivemos a nossa primeira filha, as coisas eram difíceis, né? Passávamos às vezes, assim, com mais grosso dentro de casa. Não passávamos fome, nunca passamos fome, mas tivemos muitas limitações financeiras. Mas nunca pensamos nas dificuldades financeiras quando planejávamos ter um filho. Porque sempre criamos que Deus iria suprir. A nossa preocupação sempre foi educá-las e dar um destino para elas. Conduzir elas de forma que elas não se perdessem, porque é fácil se perder nesse mundo, queridos. E essa questão envolve eu e você como pais e mães. Então, eu também quero tirar o peso que muitas vezes está sobre as nossas vidas. A questão financeira, as necessidades físicas, elas são importantes, não estou dizendo para você desprezar, mas elas não são as coisas mais importantes dessa vida. E ainda que você tenha condições financeiras limitadas, limitadíssimas, os nossos filhos, os teus filhos podem ser muito bem-sucedidos nesse mundo. Amém? Salmos 127, versículo 3 ao 5 também fala de filhos, fala de pais. Diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E você está aqui justamente para cuidar dessa recompensa que Deus deu a você. Entenda isso, queridos. Deus deu um tesouro para você. É uma recompensa que Deus nos deu, os nossos filhos. Como flechas na mão do arqueiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Não sei se você já pegou num arco, numa flecha, mas imagine agora que Deus colocou nas tuas mãos um arco e uma flecha e Ele apontou um alvo. E que responsabilidade nós temos como pais de acertar esse alvo. Se essa dinâmica funcionar, nós seremos pais bem-sucedidos e teremos filhos bem-sucedidos. Mas é um desafio, queridos, acertar o alvo. Tem um monte de circunstâncias ao nosso redor interferindo nisso. Por exemplo, se você pensar em, realmente, na prática, lançar uma flecha, o vento, por exemplo, pode sim interferir, se você vai acertar o alvo ou não. Você pode puxar pouco essa flecha, por exemplo. Você pode não esticar o suficiente, não impulsionar o suficiente, ele pode não chegar no alvo. Ou você pode tensionar demais o arco e o arco quebrar. Ou você pode tensionar o arco demais e a flecha pode passar do alvo. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita. Nos faz errar o alvo. E aí você percebe como é sensível essa questão de ser pai e mãe nesse mundo. Eu acredito, queridos, que há algum tempo atrás, com algumas diferenças, era mais fácil criar filhos. Eu penso na minha realidade, que fui criado no interior. Eu não tive muita exposição a coisas erradas, porque ficava mais isolado. Cada vez mais, quando os nossos filhos eles não são expostos lá fora, indo para fora da nossa casa, as coisas entram dentro da nossa casa, por exemplo, por meio de redes sociais. Isso tudo influencia se nós teremos filhos bem-sucedidos ou não. Agora, recente, nós tivemos a comemoração do Dia dos Pais. Amém?
Não sei se você ganhou presente. Eu ganhei. Ganhei a minha camisa. Eu já tinha uma camisa e eu ganhei ela de novo. A segunda vez. As minhas filhas pegaram uma camisa minha, uma camisa que era branca, né? Já estava amarela, mas era branca. Um dia foi branca. E elas fizeram um presente para mim. Elas pintaram. E elas pintaram, até a Vilma postou uma foto lá. O símbolo do Superman, né? Escrito Super Pai, né? Com as próprias mãos. E na hora que a Nicole, né, que é a minha filha mais velha, falou: olha, pai, é para você, você é um super pai. Assim, sem pensar, eu disse para ela: filha, não posso concordar com você ainda. Porque eu só vou saber se eu sou um super pai quando vocês estiverem adulta e vocês forem super filhas. Né? Então é cedo, queridos, para vocês dizer: olha, pastor, eu já errei muito e acredito que não consigo mais mudar. Ou também é cedo para dizer: já deu tudo certo, não tem como errar. Nós vamos ver o tempo, né, e nossas experiências com Deus e com os nossos filhos vão dizer se nós realmente vamos acertar o alvo. Amém? Se vocês, né, quiserem anotar, essas 7 atitudes que vão nos fazer, né, ser pais bem-sucedidos e ter filhos bem-sucedidos são: a primeira é dar significado para a vida deles. É extremamente importante que eu e vocês tenhamos essa consciência de que nós somos responsáveis por dar significado para a vida dos nossos filhos. E você vai ver, né, enquanto nós ministramos a mensagem, que dá significado entre as dinâmicas, entre as atividades que um pai e uma mãe devem incluir na vida de um filho. Dar significado para um filho é mostrar para eles de onde eles vieram, para que eles vieram a esse mundo e para onde eles vão. Isso dá sentido à nossa vida. Se eu não sei que Deus me criou com objetivo, com propósito, a minha vida vai ser, né, conduzida de uma maneira. Mas se eu entendo que eu nasci de Deus, que Deus me gerou, que Deus, Ele me projetou, que Ele me colocou nesse mundo com um propósito e que no final de tudo isso eu volto para Ele, a minha vida vai ser conduzida de outra maneira. Então nós somos responsáveis, né, por dar realmente significado para a vida dos nossos filhos. A segunda atitude que nós somos responsáveis, que vai fazer realmente eles serem bem-sucedidos, é dar segurança a esses filhos. E são pequenos atos, queridos, que dão segurança para os nossos filhos. Não é você, né, cercar a tua casa com um muro de 3 metros, colocar uma cerca elétrica com segurança 24 horas. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de segurança emocional. A terceira atitude é demonstrar aceitação para os nossos filhos. Nós temos, eu estou falando de forma geral, espero que isso não faça parte da tua vida, mas a maioria dos pais tem falhado nessa área, né, de aceitar os filhos como são. Igual em outras situações, por exemplo, na questão da estética. Há muitas pessoas depressivas porque não se aceitam, não aceitam que o seu corpo seja daquele jeito, por exemplo. E tem muitos pais que estão vivendo da mesma realidade. Olha, meu filho é diferente, eu queria que ele fosse igual do vizinho, igual do parente. E eles, né, impõem algo sobre a vida desses filhos e isso comunica falta de aceitação. E isso prejudica demais, queridos. E eu não estou falando de você aceitar coisas erradas na vida dos seus filhos. Eu estou falando que tem algumas coisas que são particulares deles, que são características deles, que você não deve querer mudar. Nós temos a responsabilidade, sim, de corrigir faltas, né, falhas de caráter, mas tem algumas coisas que nós precisamos lidar de forma diferente. A quarta atitude que vai fazer os teus filhos serem bem-sucedidos é você amar eles e ensinar eles a amar também. Isso é extremamente importante. A quinta, elogiar os filhos. A sexta, disciplinar os filhos. Também temos, né, muitos pais falhando nessa área, nesse quesito, deixando de disciplinar os filhos. E disciplina não é, né, como muitos pensam, bater no filho apenas. A Bíblia nos ensina a fustigar os nossos filhos com vara, né, para que no futuro nós não tenhamos decepções com eles. Agora, precisa bater neles com vara, né, disciplinar eles com vara todo dia? Não. Nós precisamos ter, né, um equilíbrio nesse sentido. E eu oro a Deus que você não precise nunca, né, disciplinar os teus filhos com vara. Mas na minha casa eu já precisei. Pouquíssimas vezes, mas precisei. Mas além de você realmente colocar limites para os filhos de vocês, disciplinar é mostrar como se cria bons hábitos.
bons hábitos se criam a partir de uma disciplina. Qual um bom hábito? Levantar todos os dias e escovar os dentes. Um hábito natural. Se você não cobra ele cria esse hábito. Tomar banho todo dia. Bom hábito, um hábito natural e é extremamente necessário. Mas se você não cobra ele toma banho todo dia. Queridos, isso se agrava muito mais quando nós falamos de hábitos espirituais, de hábitos que fazem parte das emoções deles. Todos os nossos filhos têm hábitos naturais, têm hábitos emocionais e têm hábitos espirituais. E se nós não disciplinarmos, mostrar para eles como eles criam esse hábito, eles não vão ser bem-sucedidos. E a última atitude que nós precisamos ter em relação aos nossos filhos é apresentar os nossos filhos a Deus. E apresentar Deus aos nossos filhos. São duas coisas diferentes, apesar de serem parecidos na pronúncia, mas são muito diferentes. Uma coisa é eu apresentar Deus para os meus filhos, para as minhas filhas, e outra coisa é apresentar as minhas filhas para Deus. Apresentar as minhas filhas para Deus eu faço no secreto, intercedendo, orando, consagrando a vida delas. Apresentar Deus para as minhas filhas é relacionamento. Tem pais que passam pouquíssimo tempo com os filhos, e esse tempo que passam juntos é usado para outras coisas e não para apresentar os filhos a Deus. Amém? Nós vamos fazer aqui, tentar fazer bem rápido essa explicação de cada atitude. E eu queria dizer para vocês que isso aqui é só um pouquinho daquilo que nós temos. É impossível falar sobre todo esse conteúdo em uma só reunião. Por isso nós temos um curso que se chama Paz de Destino, que daí são 7 semanas, 7 encontros. E daí a gente fala de cada atitude, de uma atitude por reunião. Então vamos lá, para a primeira atitude, dar significado para a vida dos nossos filhos. Queridos, nós precisamos reconhecer que a nossa geração é uma geração que está recheada, que está com muitos filhos órfãos de pais vivos. E como que isso acontece, pastor? Filhos órfãos de pais vivos. É quase igual ao que Jesus disse para Nicodemos, é preciso nascer de novo, né? Naturalmente não se explica, mas como que alguém experimenta a orfandade tendo pai e mãe? É a questão da presença. Ser pai é uma coisa, ser mãe é uma coisa, estar como pai e mãe na vida dos filhos é outra coisa. Então, a nossa ausência em relação aos nossos filhos pode gerar neles um sentimento de orfandade. Há muitos filhos que não tiveram pais presentes ou tiveram pais que não lhes deram sentido, propósito e destino para as suas vidas, né? Então a orfandade é uma das coisas piores emocionais. Se você for conversar com um psicólogo, você vai entender o quanto isso é grave. Quando uma pessoa ela se sente órfã, abandonada, rejeitada, tudo isso está envolvido no sentimento de orfandade, abandono, rejeição. Ela simplesmente não tem um sentido para a sua vida. E muitas pessoas vivem uma vida inteira pedalando e não saem do lugar, não prosperam, não superam as suas dores e nunca conseguem ser bem-sucedido. Vou contar uma historinha aqui para vocês. Olha. 3 crianças em idade pré-escolar brincavam juntas. Isso é uma história real. Durante algum tempo, a brincadeira manteve-se animada, com bastante interesse comum entre elas. A seguir, 2 delas se afastaram, ignorando a terceira. Pouco depois, a que ficou sozinha gritou: estou aqui, vocês não estão me vendo? Imagina essa cena, 3 crianças brincando, interagindo, de repente 2 delas se afastam e a outra começa a manifestar um sentimento, porque essa frase estou aqui, é muito mais do que dizer eu estou nesse lugar. Ela está dizendo eu preciso ser notada, eu sou alguém, e vocês não estão percebendo que isso é importante para mim. Muitas vezes o nosso relacionamento com pais e filhos é mais ou menos assim, queridos. Temos pouco tempo que interagimos com eles e em alguns momentos, com outras atitudes, eles estão dizendo a mesma coisa. Eu estou aqui, pai. Estou aqui, mãe. Vocês não estão me vendo? Nós precisamos fazer essa leitura no nosso lar para entender essa dinâmica. Ainda que ela não pudesse explicar o porquê da sua reação, ela manifestou uma necessidade universal. E qual que é essa necessidade universal? Ser notado, ser apreciado, fazer parte de uma família. Pergunte, querido. Faço essa pergunta para vocês. Será que os nossos filhos eles se sentem parte da nossa família? Será que eles realmente têm esse sentimento de pertencer a um lar? Como igreja, é extremamente necessário que a gente viva essa realidade. É importante que você se sinta parte desse lugar.
porque nós somos a família de Cristo. Mas imagine para uma criança dentro da sua casa dizendo: pai, eu estou aqui, mãe, eu estou aqui, vocês não estão me vendo? É um texto que é muito interessante, que mostra o resultado dessa orfandade, está lá em 2 Samuel capítulo 9, versículo 8, que diz assim, ó: Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? A história, rapidinho, vou tentar resumir para você. Mefibosete era descendente de Saul. Davi, o rei Davi, tinha feito uma promessa para Jonatas, que era filho de Saul, que ele cuidaria dos descendentes de Jonatas, né, e dos descendentes de Saul. E depois que, né, Jonatas e Saul tinham morrido, né, Davi se lembrou dessa promessa e mandou procurar dentre o povo algum descendente, algum filho de Jonatan, e ele encontrou Mefibosete. Esse Mefibosete, filho de Jonatas, ele teve uma experiência difícil na vida dele. Em meio a uma guerra, pai e avô estavam batalhando em guerra, né, a sua família estava sendo perseguida. A mulher que cuidava de Mefibosete saiu correndo com ele e no caminho derrubou ele ficou paraplégico, ele ficou aleijado. E ele cresceu longe de pai, mãe, avô, ele praticamente não teve família. Quem criou foi uma terceira pessoa que não tinha um vínculo familiar. E quando Davi manda buscar Mefibosete, ele ouve isso de Mefibosete: quem sou eu? Não sou mais do que um cachorro morto, do que um cão morto. Eu tenho certeza que vocês não querem que os filhos de vocês, eu também não quero que as minhas filhas tenham esse sentimento. Eu não falo nada, eu não tenho valor nenhum. Eu nem sei de onde que eu vim, nem sei por que eu vim, não sei para onde que eu vou. Por isso que nós estamos aqui hoje, queridos, investindo em aprender a dar um destino, a dar um significado para a vida dos nossos filhos, para que, né, no futuro eles não venham ter esse sentimento: eu não sou ninguém, eu nem sei por que eu existo. E você vai perceber, queridos, que muitas coisas que nós falamos em relação aos nossos filhos foram a experiência que nós tivemos como filhos. E talvez nessa noite Deus opere 2 milagres. Ele cure você como filho e cure você como pai. Amém? Nossos filhos podem se julgar equivocadamente. Isso é muito possível, né? Eles não têm ainda um senso, né, de identidade. Nós estamos formando a identidade deles. Então, se nós não cuidarmos disso, eles podem se julgar equivocadamente. Isso pode acontecer para mais ou pode acontecer para menos. Pode ser que eles se achem o gás da coca, como nós dissemos no nosso dia a dia, como eles também podem se achar um cachorro morto, como Mefibosete, né? De acordo com os valores que nós atribuímos a eles, né, em relação às coisas que nós julgamos importantes ao nosso redor. Por exemplo, se você vou usar um exemplo aqui que tem relação com a vida financeira. Um pai e uma mãe que valorizam extremamente as coisas financeiras e esquecem de dar atenção para os filhos. Isso vai interferir, né, na identidade deles, e eles vão julgar as coisas equivocadamente. Você já viu aquela historinha do filho que chegou para o pai e perguntou quanto que o pai recebia na empresa? Você já viu essa história? E o pai fala, eu não lembro exatamente quanto o valor, mas o pai fala: ó, filho, o pai ganha tantos por hora. Ele vai no cofrinho, né, quebra o cofrinho dele: ó, pai, eu quero comprar 1 hora do seu dia para mim ficar com você. Tudo que nós fazemos interfere na identidade dos nossos filhos. Se nós lidamos errado com a área financeira, nós vamos dar um referencial para a vida deles. Eles vão crescer e talvez vão fazer exatamente igual ou vão se opor àquilo, fazer exatamente o contrário. Normalmente são as duas coisas mais comuns. Eles vão fazer exatamente igual e talvez acrescentem ainda mais, ou eles vão dizer: não, o que meu pai fez eu não vou fazer, o que minha mãe fez eu não vou fazer. Isso é interessante. E o grande mal, né, dessa inferioridade ou dessa distorção, dessa maneira equivocada deles se julgarem, começa bem cedo, queridos. Nós não podemos pensar, não, a adolescência que é problemática. Talvez nós vemos os problemas na adolescência, mas os problemas já existem desde muito cedo na vida dos nossos filhos. O amor dos pais, isso é importante. O amor dos pais, um pelo outro, pais e mães. O amor dos pais um pelo outro, quando demonstrado, se torna uma das maiores fontes de significado para a vida dos nossos filhos. Eu não sei o quanto você beija a tua esposa, pai, quanto você beija o teu esposo, quanto vocês se abraçam na frente dos filhos de vocês, quanto vocês se elogiam um ou outro na frente dos filhos, mas isso dá significado para os nossos filhos. É extremamente importante. Talvez você diga: não, pastor,
Eu não sou nem um pouco romântico, eu também não sou. Mas, além de demonstrar esse amor para minha esposa, eu preciso que elas vejam que eu amo a minha esposa, porque isso também vai gerar nelas um sentimento de pertencer. Ela vai se sentir segura, inclusive. Imagine você, adulto já, convivendo com mais 2 pessoas que quebram o pau todo dia. Que lugar agradável, né? Você se sente seguro. Nossa, que vontade de voltar embora depois do trabalho, verdade? Mentira. Isso nós estamos falando de alguém adulto. Imagine para uma criança que não sabe discernir as coisas. Então, demonstrar amor, né? O esposo demonstrando amor pela esposa, a esposa demonstrando amor pelo esposo na frente dos filhos, queridos, já é um grande passo em relação ao sucesso da vida deles. Quantos sinais de afeto, de gratidão, de amor, de elogios, palavras de afirmação positivas seus filhos ouvem e veem vocês dizerem uns para os outros. Atitudes como ridicularizar, tratar com sarcasmo, zombar e demonstrar desprezo pela criança ou pelo cônjuge ou pela esposa ou esposo produzem sentimentos de inferioridade. Sempre que você usa desses sentimentos, né, ou dessas atitudes, não, meu filho errou, eu vou lá e ridicularizo ele na frente de todo mundo, trato ele com sarcasmo, zombo, né, demonstro desprezo, tudo isso produz sentimentos de inferioridade. E além disso nós prejudicamos as emoções deles e ferimos eles, quando nós estamos irados, quando você sabe aquele momento que parece que você perde o controle, fala coisas que você não queria, que não devia falar, pois nesse momento nós estamos destruindo, né, o sentido de valor deles, o sentido de vida. Estamos, em vez de dar um sentido para eles, estamos arrancando o sentido da vida deles. Provérbios 20, versículo 11, fala uma coisa interessante, diz assim, até a criança mostra o que ela é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Se você começar a observar o comportamento dos filhos de vocês vão perceber o quanto de sentido eles já encontraram na vida deles e o quanto está faltando encontrar. E isso está falando também de um estado emocional. Ela está revelando quem ela é pelas manifestações emocionais que ela tem demonstrado. Outra historinha. Outro menino aproximou-se do pai que lia o jornal e tentou mostrar-lhe um pequeno arranhão que fizera na mão. Aborrecido com a interrupção, o pai, ainda olhando para o jornal, respondeu, não posso fazer nada por causa disso. Posso? O pequeno respondeu, pode sim, papai. Você pode pelo menos dizer, coitado. O que é isso? É um apelo dizendo, pai, por favor, olhe para mim. Eu estou aqui. Isso não é maldade, queridos. Eu não estou aqui para julgar você, porque eu também sou pai e tenho muitas falhas. Mas muitas vezes nós não observamos eles como deveríamos, não damos atenção como deveríamos, e talvez eles só queriam, né, um olhar, uma palavra de aprovação. Né? Vamos lá para a segunda, você viu que é rapidinho, passou já. Primeira atitude que era, né, dar um destino, dar um significado para eles, nós já falamos, agora vamos falar da segunda atitude que é dar segurança. Não podemos mudar a cor dos olhos de nossos filhos, mas podemos dar aos olhos deles a luz da compreensão e o calor da simpatia. Eu não sei de quem é essa frase, mas para mim faz muito sentido, queridos. Nós não podemos realmente mudar algumas características físicas dos nossos filhos. Você não pode fazer uma cirurgia plástica para deixar ele feliz. Mas algumas atitudes nossas fazem isso naturalmente. Como diz aqui, não podemos mudar a cor dos olhos dos nossos filhos, mas podemos dar aos olhos deles a luz da compreensão e o calor da simpatia. Podemos transformar a vida e o mundo deles, cuidando da alma deles. Nós não vemos a alma deles, não é verdade? E tudo que nós não vemos, corremos o risco de esquecer. Nós vemos o corpo, mas esquecemos muitas vezes da alma e do espírito. E são as duas áreas que muitas vezes nós esquecemos de cuidar na vida dos nossos filhos. Então, nós podemos transformar a vida dos nossos filhos, cuidando das emoções deles, da alma deles. E isso não tem nada a ver, queridos. Isso é muito importante que fique claro. Cuidar da alma dos nossos filhos, cuidar bem deles, não tem nada a ver com superproteção. Tem muita gente que fica, né, super protegendo, cercando de todos os lados os filhos, pensando que está fazendo um bom serviço. Na verdade, está estragando mais ainda. Por exemplo, a superproteção gera mais insegurança ainda. Vocês sabiam disso? Esse muro que nós criamos para eles gera o quê? Insegurança. Não, eu realmente não consigo fazer nada. Meu pai e minha mãe têm que fazer tudo por mim. Vocês compreenderam que tudo, né, que é em excesso é perigoso? Os pais excessivamente protetores ou permissivos. O que é permissivo? Não, tudo bem, filho, pode fazer o que você quiser. O pai deixa, a mãe deixa.
Os pais excessivamente protetores ou permissivos não transmitem um sentimento de segurança aos filhos. Pelo contrário, demonstram, mesmo que não queiram, demonstram que não confiam neles. Superproteger é muitas vezes privar os nossos filhos de um processo de maturidade. Quem quer ter filhos maduros? Amém? Eu sempre brinco com as meninas. A Sara fez aniversário ontem, 6 anos. Eu sempre brinco, mas tem um fundo de sério, né? Falei assim, filha, pai amanhã vai procurar um emprego para você. É sempre uma brincadeira, mas mostrando para elas que elas têm que amadurecer. Que vai chegar uma hora que elas vão precisar se responsabilizar, inclusive pelas necessidades delas. E elas dão risada, claro, eu também dou risada. Mas eu quero que elas tenham um senso de maturidade. Há um lugar para chegar. Esses dias atrás ainda estava conversando com ela sobre fé, sobre Deus, né? E falei para ela, fecha os olhos, você já se imaginou servindo a Deus? Ela falou, não, pai. Eu falei, então fecha teus olhos, agora você vai se imaginar, né, pregando a palavra. E ela fechou os olhos. Eu falei, agora você vai se imaginar você ministrando louvor. E ela fez isso, queridos. Eu estou proporcionando para elas uma visão do futuro. E é importante que a gente faça isso, porque eles precisam amadurecer. Qual que é a realidade que nós vivemos hoje? Filhos com 20, 30, 40 anos dependentes dos pais. Se os pais falecerem, eles vão ficar perdidos. Isso está dizendo o quê? Não amadureceram. Não encontraram o sentido da vida. Né? De repente foram super protegidos, foram, né, tratados com muita permissividade. Geralmente o pai ou a mãe super protetor ama o filho principalmente por aquilo que este lhe dá. Esse é um tipo de amor prejudicial e egoísta. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente 7 condições que criam insegurança. A primeira dessas condições, primeiro ambiente que cria insegurança na vida dos filhos é o conflito entre os pais. Nós falamos da importância de nos relacionarmos bem diante dos nossos filhos, que isso gera segurança, gera, né, um sentido para a vida. E agora nós estamos falando de condições que geram insegurança, conflito, brigar na frente dos filhos, se xingar na frente dos filhos, extravasar, né, sentimentos na frente dos filhos. Isso gera um sentimento de insegurança. Mobilidade. O que é mobilidade? Se mudar o tempo todo. Eu sou um exemplo disso. Até os 18 anos eu devo ter me mudado de cidade, de casa, pelo menos umas 8 vezes. Quando eu pensava que as coisas, né, tinha formado amigo e tudo, o pai falava, filho, não está mais dando certo, porque o pai não tinha uma propriedade, nós morávamos na roça, então nós dependíamos de quem dava uma condição para a gente trabalhar, morar. Chegava uma hora que a pessoa dizendo, olha, você não está produzindo o que nós combinamos, então preciso que você saia daqui. E daí o meu pai ia para outro lugar. Né? E isso cria instabilidade na vida emocional das crianças, né? E como eu disse aqui, cria um ambiente de insegurança. Falta de disciplina adequada, ausência dos pais, críticas contínuas e outra coisa que é inquestionável é a própria insegurança dos pais. Pais inseguros vão gerar filhos inseguros. Amém? Alguém escreveu a respeito da sua infância, uma história real. Jamais testemunhei um beijo de meus pais. Minha maior dificuldade quando pequeno era uma terrível sensação de insegurança. Testemunho. Né? Essa pessoa ela nunca testemunhou um beijo entre os pais e a maior dificuldade que ela enfrentava na infância era a sensação de insegurança. Um menininho que estava no hospital recebeu elogios pelo seu comportamento e declarou: você pode suportar praticamente tudo quando sabe que seus pais o amam. Você já imaginou isso? Aqui nós temos um testemunho, né, que é o nosso ideal, que é o que nós precisamos, né, idealizar para os nossos filhos. Uma criança está lá no hospital, né, passando por dor, inseguro, né, mas ele está dizendo, olha, está tudo bem, eu sei que os meus pais me amam. Gera essa segurança na vida deles. Então, é importante demais que a gente, né, tenha cuidado. Um médico perguntou a uma garotinha, o que a palavra lar significa para você? Ela respondeu, lar é para onde você vai quando fica escuro. Como eles são profundos, né? Eles chegam a conclusões que nós muitas vezes não chegamos. O que é lar para nós? Ah, pastor, é uma casa bem bonita. Uma televisão de 50 polegadas, um sofazão, né, uma mesa bonita, bem, né, servida. Isso é um lar abençoado. Para eles, lar é um lugar onde tem segurança. Amém? Veja como ela declara isso.
O que a palavra lar significa para você? Ela respondeu, um lar é para onde você vai quando fica escuro. Nas escuridões que eles enfrentam, eles têm voltado para casa, eles têm esse lar onde há segurança para eles. Quando os nossos filhos erram, o que eles podem esperar se eles compartilharem os seus erros conosco como pais? Eles podem voltar para casa ou não sei se você já passou pela tua cabeça quando era criança, mas eu já passou algumas vezes na minha cabeça quando era criança em fugir de casa. Quem vai confessar aí? A maioria das crianças pensam em sair de casa. Por quê? Se esse lar fosse um lugar seguro, será que ela ia pensar em sair de casa? E às vezes nós não saímos de casa fisicamente, mas emocionalmente faz tempo que nós saímos. Sabia disso? E como que nós trazemos um filho para casa, se ele já está fisicamente lá, mas emocionalmente ele saiu? São desafios que nós precisamos descobrir como reagir. Um sentimento que gera segurança é o de pertencer, é o de fazer parte. Veja como esses sentimentos são gerados. Esse sentimento de fazer parte. Não, eu faço parte daquela família. Mais uma vez o exemplo. De que igreja você é? Ah, eu sou cristão. Parece ser uma boa resposta, queridos. Parece ser uma boa resposta, mas demonstra que nós não pertencemos a uma congregação, por exemplo. Ah, da qual família que você é? Ah, minha família mora lá não sei onde. Sabe aquele, tipo assim, não quero falar sobre a minha família. Eu nem sei se eu faço parte dessa família. Uma das coisas que mais gera segurança na vida de uma criança é o sentimento de pertencer. A minha casa, o meu pai, minha irmã, lá onde eu me sinto bem, lá onde eu me sinto protegido. E o que gera segurança? O que gera esse sentimento de pertencer? Fazer coisas juntos, compartilhando de interesses comuns e confiando responsabilidades uns aos outros. É desafiador. Você está lá querendo fazer o bolo, né, mãe? E a filha está ali, mãe, faça isso, faça aquilo. Eu assisto isso, toda semana eu assisto isso. E graças a Deus que Deus tem dado sabedoria e paciência para vir, porque ela, em vez de afastar, que talvez é o que a maioria faz, não, vá lá cuidar das tuas coisas que a mãe está trabalhando. Ela envolve, ela chama. É mais difícil, é muito difícil você fazer eles participar, porque você está com pressa, você quer resolver logo um problema. Mas inclua, querido, pai e mãe, incluam os filhos de vocês na vida, na rotina do dia a dia. E eu vou confessar aqui para vocês, eu preciso melhorar bastante. No momento em que eu estou trabalhando, o serviço do homem normalmente é mais perigoso mesmo, né? Como eu tenho filhas meninas, isso às vezes serve de justificativa, não quero proteger. Mas eu sei, queridos, eu admito que eu preciso envolver mais elas no meu dia a dia. Né? Tento fazer isso no momento de lazer, quando nós vamos para a roça, para o interior, daí a gente tenta fazer isso junto, né? Mas é extremamente importante que você faça isso, inclua a vida do seu filho na tua vida. A criança sente-se reassegurada quando orações são feitas a seu favor, quando suas opiniões são valorizadas e quando é incluída nas experiências da família, tanto as sérias como as agradáveis. Ela sente que pertence quando é incluída nas responsabilidades e no trabalho da família. Quantas vezes, nesse último mês, você orou com o teu filho, com a tua filha? Isso é importante, queridos. Eu tenho testado isso. Eu tenho ficado feliz por isso. Também admito que poderia fazer mais, mas eu sei o resultado. Eu não estou falando aqui de algo que foi só... não é teoria isso que eu estou falando para vocês. Eu sei o quanto a diferença faz quando um pai e uma mãe vai lá no momento de dormir, coloca a mão na cabeça do filho e ora sobre esse filho e profetiza. Queridos, vocês não têm noção. Quando você ora, profetizando, Deus, em nome de Jesus, faz da minha filha uma filha bem-sucedida, uma mulher sábia, uma esposa, uma funcionária, uma ministra de louvor, uma pastora. Quando você está gerando destino para eles. E você despreza essa oração, porque você não sabe o quanto isso vai fazer a diferença. Eu sei, queridos, eu sei o quanto faz diferença. Imagine se o teu pai tivesse feito isso com você, quando você tinha 6, 7 anos, ele fosse lá na tua cama, orasse com você, profetizasse sobre a tua vida. Isso é muito importante. Então ela, além de ser extremamente importante, ela se sente segura, ela se sente amada. Queridos, é difícil às vezes que eu vou orar com as minhas filhas que elas não choram. É difícil. Por quê? Elas estão vendo palavras de amor ao mesmo tempo. Elas estão vendo que o Pai ama elas e quer dar um futuro abençoado para elas. Com as nossas palavras, por favor, não vá lá fazer uma oração, rezar um Pai Nosso na cabeça do filho. Vá lá profetizar, orar a Deus, mas
que o teu filho perceba você conversando com Deus. Amém, queridos? Salmos 23:4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Para mim, esse é um relacionamento de pai e filho. Deus dando segurança para o seu filho na fé. Um cristão bem seguro, ele tem medo de alguma coisa? Não tem medo de nada. Essa é a realidade. Nós passamos por muita dificuldade, muita instabilidade na nossa fé, por exemplo, porque nós não nos sentimos seguros na presença do Pai. Ainda que no fundo a gente saiba, Deus não falha, mas nós não temos essa segurança. Mas será que Ele não vai falhar? Será que Ele não vai me esquecer aqui? Será que Ele não vai me abandonar? Né? O que Salmos 23:4 diz, o salmista, ele está falando de algo que ele sente. O salmista está falando: olha, eu me sinto seguro na presença do meu Pai. Eu posso passar pelo vale da sombra da morte, que eu não vou ter medo nenhum. Amém? A terceira atitude, vou tentar ser mais rápido, senão nós não terminamos hoje. Demonstrar aceitação. Os pais, infelizmente, transmitem com frequência ao filho ideias de que ele é aceito quando acerta. Quando fez do jeitinho que o pai mandou. Quando ele teve êxito. Mas não quando falha. Não, quando falha, filho, um dia você vai ser bom. Um dia você vai fazer as coisas bem feitas, né? Mais ou menos assim que a gente trata, né? Isso causa muitas feridas. E não estamos falando de aceitar falhas de caráter ou desvios de personalidade. Estamos falando em entender suas limitações, suas fraquezas e amá-los pelo que eles são e não pelo que eles fazem. Por exemplo, a gente idealiza, a gente planeja que os nossos filhos eles têm que ser o melhor aluno da sala, e quando eles chegam lá, pai, mãe, eu não consegui tirar a nota que eu tinha. Você precisa estudar mais, seu preguiçoso. O que você está comunicando? Falta de aceitação. Muitos pais dizem: você tem que ser o melhor. Vai jogar bola? Você tem que ser o melhor jogador. Você vai estudar? Você tem que ser o melhor aluno. Você vai trabalhar? Você tem que ser o melhor funcionário. Você tem que ser mais sucedido do que o vizinho. Você tem que ser o melhor. Você está colocando ele num caminho de frustração. Porque ninguém consegue ser sempre o melhor. E quando ele se sente amado só quando ele é o melhor, ele vai se sentir amado poucas vezes. Então nós precisamos demonstrar que nós aceitamos. Uma frase que eu deixo conselho para vocês. Essa é a frase que nós sempre falamos em casa. Dê o teu melhor. Não precisa você ser melhor. As nossas filhas podem testemunhar isso. Sempre falamos assim: olha, você não precisa fazer de forma relaxada, não deve fazer de forma relaxada, mas você não precisa. O pai não precisa que você seja o melhor. Que seja melhor. Eu só quero que você dê o teu melhor. Amém, queridos? Essa é uma boa dica para você não errar na questão da aceitação. Atos 10:34 diz assim: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Você já imaginou se Deus só amasse aqueles que estão fazendo as coisas bem certinho? E é bem pelo contrário, não é verdade? A Bíblia diz que Jesus, como médico, veio para os doentes. Os doentes não cuidaram da sua saúde, fizeram tudo errado, se expuseram a perigos, e ele veio e amou esses doentes. Ele não veio para salvar os que são perfeitos, veio salvar os pecadores. Deus, como Pai, não ama um mais do que o outro, não ama porque acertou. E agora é interessante, queridos, que amar e se alegrar são coisas diferentes. Isso é inquestionável. Eu me alegro mais com a minha filha quando ela acerta, mas se ela errar, eu vou reafirmar o meu amor. Olha, filha, eu sei que você se esforçou e o amor do Pai não mudou. Eu continuo amando você. Mas é lógico que se ela vai e faz certo, é importante que você se alegre. É importante. E eu creio que isso está contido no nosso relacionamento com Deus. Deus nunca vai deixar de me amar, nunca vai deixar de amar você. Mas é certo que você pode alegrar o coração de Deus em momentos que você acerta o alvo, que você faz as coisas conforme a orientação dele. Amém? Então reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Veja algumas atitudes que comunicam falta de aceitação. As críticas constantes à criança criam sentimentos de fracasso, rejeição e desajuste. Comparar a criança com outras transmite falta de aceitação. Esperar que a criança realize os sonhos que os pais não puderam realizar faz que ela se sinta que não é aceita. O pai tinha um sonho de ser médico. Você está pensando: nossa, que legal, eu vou ter um filho médico. E parece que é bom, né? Quem que não quer ter um filho médico? E que filho que pensa que não é bom ser um médico? Mas é o teu sonho, pai. É o teu sonho, mãe.
Você pode, né, mostrar para eles a opção de ser um médico, mas não pode dizer, olha, o pai vai amar mais você, ou demonstrar isso, vai amar mais você se você for o que o pai queria ser. Estou dando o exemplo do médico, mas pode ser tantas coisas. A superproteção de uma criança, no geral, contribui para o seu sentimento de não aceitação. Esperar demais do filho pode criar sentimentos de não aceitação também. A presença paterna excessiva rouba a confiança, né? Que entra na superproteção, né? A presença excessiva. Você imaginou teu filho? Eu tenho que cuidar com isso. Estou aqui abrindo meu coração para vocês também. Tenho que cuidar com isso. Imaginou o nosso filho com 18 anos, você vai lá no banco com ele, para ele pagar o boleto? Não é difícil. E a gente pode estar interpretando isso, não, isso é amor. Mas existem formas de amar que comunicam falta de aceitação. Quarta atitude, ensinar os filhos a amar e serem amados. Veja essa afirmação, queridos. Para mim foi assim profundo demais. Quando Deus quer que uma grande obra seja feita no mundo, ou uma grande injustiça corrigida, faz isso de maneira bastante fora do comum. Ele não envia terremotos nem relâmpagos. Em lugar disso, faz nascer um bebê indefeso, talvez numa casa simples e de mãe obscura. Deus coloca então sua ideia no coração da mãe e ela a coloca na mente dessa criança. Deus pode fazer do jeito que Ele quiser, não é verdade? Ele pode corrigir muitos problemas com um estalar do dedo. Mas como que Ele normalmente faz? Tem algumas coisas nessa cidade que precisam ser mudadas. Ele gera um filho na vida de um casal. Planta essa ideia, esse sonho, esse projeto na vida desse pai e dessa mãe. Esse pai e essa mãe são responsáveis por transferir isso para os seus filhos. E tudo acontece. Amém, queridos? Vocês entenderam isso? Como é precioso os filhos para a gente cuidar bem deles. A melhor maneira de ensinar amor é ser um modelo de amor. Nós precisamos criar memórias nos nossos filhos. Quantos de vocês têm muitas memórias com os pais? Muitas. Vocês são muito felizes. Porque a maioria dos filhos, né, tem poucas memórias e muitos filhos, né, já adultos, têm memórias poucas e ruins. Os nossos filhos precisam ser diferentes. Quando eles forem adultos, eles precisam se lembrar do pai e da mãe de forma positiva. Amém? Nós precisamos construir memórias na vida deles. Memórias agradáveis. Quando os pais mostram aos filhos como fazer as coisas, quando trabalham e jogam juntos, criando um ambiente agradável pela participação, em períodos de alegria conjunta, a criança aprende como o amor age. Um sentimento de união, compreensão e comunicação depende de uma sensação de participar e pertencer. Geralmente coisas pequenas e aparentemente insignificantes no momento são lembradas com prazer por terem sido partilhadas em conjunto com a família. Queridos, eu lembro de coisas assim que vocês vão dar risada. Eu lembro de um dia o meu pai indo caçar passarinho comigo. De algumas pescarias, talvez de 1 ou 2 dias que ele jogou bola comigo. Isso é bobagem para muita gente. Mas eu via amor na vida dele. Ele podia estar descansando, trabalhou a semana inteira. Ele foi intencionalmente fazer alguma coisa para mim. Nós podemos melhorar isso. Nós podemos ampliar essas memórias, amém? Então, são coisas simples. Você não precisa fazer nada espetacular. Você não precisa ir para Disney com eles para eles lembrarem de vocês. O amor também exige expressão verbal. Além de atitudes, nós precisamos, né, liberar palavras que expressam amor. Alguns acham que palavras de amor não devem ser usadas excessivamente. Mas muitas dessas pessoas se contradizem, pois não pensam da mesma forma em relação a usar palavras de reprovação e censura a toda hora. Elas pensam que não precisa exagerar nas palavras de amor, mas exageram nas palavras de desaprovação. Que pelo menos seja equilibrado, né? Que você ame e demonstre através das tuas palavras o amor, né? No mínimo, a mesma quantidade que você chama atenção, que você briga. Para serem consistentes, eles deveriam esperar que os filhos adivinhassem também seus sentimentos de decepção e censura. Se a gente pensa, não, eles têm que perceber que eu amo eles, então vamos deixar que eles percebam que a gente está triste com eles também. Se eles são obrigados a descobrirem os nossos sentimentos, então por que a gente faz tanta questão que eles descubram que a gente está irado com eles? Você já ouviu essa expressão? Sabe de uma coisa? Você já ouviu essa expressão? As crianças sempre falam, às vezes a gente fala, né? Uma família onde essa expressão era comum, sempre respondia imediatamente com a frase: sim, eu sei, amo você.
Sempre que dentro dessa casa alguém falava, sabe uma coisa, mesmo que não fosse esse o assunto, alguém falava, olha, eu sei sim, eu amo você. Isso era comum, saía em qualquer momento da vida. E o menininho dessa família estava muito doente no hospital, não podendo sequer falar. Quando os pais chegaram perto da cama dele, disseram baixinho em seu ouvido, sabe de uma coisa? Não precisou ele falar, eu amo você. Crie, queridos, códigos de amor. Tem alguma coisa que você deve investir nisso? Crie códigos de amor. Por exemplo, vou usar aqui, é coisa particular minha, talvez você não vai entender. É linguagem masculina. Eu tenho 2 filhas, mas eu uso a linguagem masculina. Eu chego em casa todo dia e a primeira filha que aparece na frente, ô Chatilda. E elas dão risada, elas vêm e me abraçam, né? Para muita gente, isso parece, nossa, o pai já chega xingando em casa. Mas é um código de amor. Elas sabem que eu estou declarando aquilo porque eu amo elas. Elas entendem essa linguagem, né? As pessoas que estão fora pensam, meu Deus, o que esse pai está maluco? Nós precisamos criar códigos de amor com os nossos filhos, amém? 5ª atitude, elogiar os filhos. Quando elogiamos uma criança, nós a encorajamos a aproximar-se do potencial que enxergamos nela. Se elogiar é demonstrar onde nós acreditamos que ela vai chegar, se nós não elogiamos, nós estamos dizendo, eu não acredito que você vai chegar em lugar nenhum. Já imaginou isso? Se não as elogiamos sinceramente, elas acharão que não têm potencial, ou acabarão sendo dirigidas pelos elogios de outras pessoas. Nós não elogiamos. Chega alguém mal intencionado, mau caráter, e faz um elogio e nós perdemos os nossos filhos. O escritor Christian Nestle diz assim, palavras elogiosas são na verdade quase tão necessárias para levar uma criança a ter uma vida adequada quanto atos de bondade e afeição. O elogio sensato é para as crianças o que o sol é para as flores. O outro psicólogo americano, William James, escreveu, o princípio mais profundo na natureza humana é o desejo de ser apreciado. Todos nós, na felicidade de sentir que agradamos alguém, queremos fazer ainda mais para agradar. Quando nos dizem que fizemos algo bom, queremos fazer ainda melhor. Amém, querido? Você entendeu como é importante elogiar? Um estudo apontou que são necessárias 4 declarações positivas para apagar uma negativa. Como é que está o teu saldo? Nós vamos ter que gastar bastante dias, às vezes, né, só para apagar o saldo negativo. Se precisa 4 elogios para apagar um negativo. As pessoas raramente, isso é interessante, as pessoas raramente mudam quando nós as criticamos. Isso vale para crianças e para adultos. Você tem um adulto dentro de casa, você tem alguma pessoa, um amigo que você, nossa, essa pessoa precisa mudar. Se você ficar criticando, você vai afastar mais ele ou ela de você. Ninguém, ou quase ninguém, muda com críticas. Se quisermos ajudar outros, devemos trabalhar por meio de encorajamentos sinceros. Se fizermos um retrospecto, as palavras bondosas de encorajamento de um pai, professor ou amigo foram provavelmente aquelas que nos deram autoconfiança e uma boa imagem de nós mesmos. Os elogios são especialmente necessários por parte das pessoas que são importantes para a criança. No pequeno mundo das crianças, os pais são o centro desse mundo. Quando os pais elogiam o filho, ele se sente amado e seguro. Veja a declaração de um filho. Não me importava o que qualquer outra pessoa dissesse. Ajudava um pouco, mas quando meu pai disse, você fez um bom trabalho, meu mundo mudou. Testemunho, isso aí é testemunho real. Elogiar um adolescente significa ajudá-lo a vencer a timidez e desenvolver independência. O elogio promove a generosidade, a iniciativa e a cooperação. Amém, queridos? Mas elogios sinceros. Por favor, não invente, porque você vai prejudicar também se você elogiar de forma falsa. Não invente qualidade que eles não têm. A 6ª atitude, disciplinar os filhos. Disciplinar tem 2 aspectos. Corrigir atitudes e caráter, que é a forma que todo mundo compreende, é disciplinar, então é usar a varinha, né? É sim, com certeza. Mas também é criar bons hábitos na vida deles. Disciplinar, por exemplo, na vida cristã, qual que é a disciplina que o cristão precisa? Ler a Bíblia todos os dias, esse é um tipo de disciplina. Orar todos os dias. Se você não está fazendo isso, se você não está buscando, queridos, sinto muito, mas eu tenho que dizer para você que talvez você não seja um filho bem disciplinado para Deus. Isso é uma disciplina saudável. Nossos filhos devem aprender a identificar e se relacionar com os mais variados tipos de autoridade. Isso vem de disciplina.
Sem disciplina, eles se tornarão egoístas, procurando aquilo que é bom e não o que é certo. Sim, nosso relacionamento deve ser agradável com nossos filhos, mas uma das principais funções dos pais é estabelecer limites de comportamento. Você não está sendo ruim para os teus filhos se você disser não para eles. Você sabia, queridos, que uma das razões dos pais não dizerem não para os filhos é porque eles dependem emocionalmente dos próprios filhos? Eles sofrem se os filhos não disserem para eles: nossa, você é o melhor pai, você é a melhor mãe. Eu nunca fui apegado a esse título. Eu quero ser o melhor pai para as minhas filhas diante de Deus. E eu sei que muitas horas elas vão dizer: nossa, como eu queria ser filho desse vizinho aqui. Vejo a criança ali está brincando, recebe os melhores presentes. Mas quando elas crescerem, elas vão ver: não, meu pai não deu tudo que eu queria, mas deu tudo que eu precisava. Sabe? Então não seja escravo emocional dos filhos de vocês, senão vocês não vão conseguir disciplinar, senão vocês não vão conseguir dizer não para eles. E não dizer não é muito prejudicial. A disciplina eficaz exige sabedoria, paciência e persistência. Dizer que a única coisa necessária para ser um bom pai é mostrar amor seria o mesmo que dizer que amor é tudo no casamento para que ele tenha êxito. Você acha que um casamento vive de amor só? Sim ou não? Uma pesquisa diz que quase todos os casais que se divorciaram depois, nessa pesquisa, eles disseram que amavam seu companheiro. Então isso quer dizer que o amor, só o amor não mantém. Precisa de disciplina dentro do casamento para manter o casamento. E a mesma coisa vale para a criação de filhos. Ah não, eu amo tanto meu filho que eu não consigo dizer não. Eu não consigo brigar. Então você não está amando do jeito certo. E lá para frente talvez você tenha uma experiência ruim com eles, né? Quem se nega, Provérbios 13, 24, quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. O Dr. Peter Crawford, psicólogo infantil, afirma que os problemas emocionais entre os jovens não são causados pela disciplina firme. Ah não, esse aqui ele se rebelou porque o pai era muito duro. Pode ser que tenha acontecido. Mas a maioria não é porque o pai foi muito duro. É porque o pai e a mãe foram muito mole. Essa é o que a psicologia diz. Esse psicólogo ele faz essa afirmação. Não são causados pela disciplina firme, mas pela ausência da disciplina. A juventude precisa de limites. Se você quiser sempre agradar seus filhos, você não dará disciplina a eles. O pai ou a mãe que exige constante aprovação e afeto do filho logo se verá em dificuldades. Sabe por quê? Eles aprendem a fazer jogo emocional. E quando eles querem fazer algo que é errado, eles vão usar a emoção do pai. O pai e a mãe é muito fraquinho emocional. E eles vão fazer alguma coisinha e o pai, tá bom, tudo bem. Não quero deixar você triste. Essa frase, tipo, eu não quero deixar você triste, é mentira. Eu não quero me sentir que não sou amado por você. É mais sobre nós do que os nossos filhos, às vezes. A disciplina inclui tudo o que um pai faz ou diz para ajudar seu filho a aprender e desenvolver-se na direção da maturidade. E tem 3 métodos de disciplina. O primeiro método é regulamento. É aquela lista de regras, né? Aqui em casa é assim, né? Na hora do almoço é assim, na hora do jantar é assim, na hora do lanche é assim, assim, assado. Esse é um primeiro método de disciplina, regras. O segundo método de disciplina é a imitação. E o terceiro é a inspiração. É aquilo que nós estamos projetando eles a fazer. No curso nós falamos sobre esses 3 métodos de forma particular. E a sétima, para nós não demorarmos demais, já encerrando com essa 7ª atitude, é apresentar Deus aos nossos filhos e apresentar nossos filhos a Deus. Olha o que essa frase de um filósofo, né, que se chama Plutarco, diz: homem algum jamais molhou a argila e depois a deixou como se os tijolos fossem fabricados pelo acaso. Imagine isso, né? Eu sonho com uma casa, pastor. Eu vou comprar uns 2, 3 metros de areia, uns 1000 tijolos, vou deixar lá, quem sabe, né? Amanhã se está pronta. Será que nós podemos ter essa expectativa em relação a Deus, queridos? Gerar nós já geramos, mas será que o sucesso vai acontecer? Será que eles vão ser bem-sucedidos pelo acaso? Salmo 127:1 diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Esse salmo está dizendo que se nós não tivermos Deus como alicerce da nossa vida, talvez todos os nossos esforços para dar uma vida abençoada para os nossos filhos falhem. Então, mais do que tudo, nós precisamos de Deus na nossa casa. Veja que interessante. Dizem que uma criança normal faz 500.000 perguntas até os seus 15 anos. Você concorda com isso? Eu acho que tem umas que passam, né? Tem umas que passam.
E agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Cada uma dessas perguntas é uma oportunidade para vocês apresentarem Deus a elas. Ô pai, como é que uma árvore é criada? Você pode falar da semente, da terra, ou você pode dizer Deus criou. Ô pai, como é que chove? Você pode pegar o livro de ciências e explicar para ela evaporação, condensação, ou você pode dizer, filho, existe um Deus por trás disso. Para cada pergunta dessas 500 mil perguntas que elas fazem até os 15 anos, nós podemos apresentar Deus. Mas quem que percebeu isso? Nós não percebemos essas oportunidades para mostrar Deus para elas, amém? Precisamos aproveitar mais. Temos então meio milhão de oportunidades para ensinar-lhes algo sobre Deus. Muitas delas são perguntas do tipo por que e como, que nos dão oportunidade direta de mostrar os propósitos de Deus para a vida delas. Veja essa outra declaração. Uma casa sem teto é tão indiferente quanto uma família sem fé e relacionamento com Deus. O que está dizendo? Tanto faz. Se você está dentro de uma casa sem teto, você está protegido da chuva, do tempo? Não. É igualzinho uma família sem relacionamento com Deus. É igualzinho uma família que não tem uma base, um alicerce na fé. Não faz sentido. Uma família perde muito dos seus sentidos quando não tem um relacionamento com Deus. Não podemos simplesmente falar de Deus aos nossos filhos e falar que caminhos devem seguir. Nossa maior influência vem de fazer e agir de acordo com tudo que esperamos de nossos filhos. Os pais que apenas contam aos filhos os fatos religiosos e depois os enviam à igreja, não podem esperar que seus filhos aceitem esses fatos ou continuem frequentando a igreja. Tem muitos pais frustrados. Eles dizem, não, eu ensinei o caminho para esse filho, eu falei que ele tinha que ir para a igreja. Mas ele nunca viu esse pai orando, ele nunca viu esse pai lendo a palavra, ele nunca viu esse pai se esforçando para buscar Deus. Quer essa frustração nós temos ou nós vamos ter se nós quisermos. Amém? Então a gente não pode criar falsa expectativa. Se um filho criado dessa maneira, sem bom exemplo, for um filho firme na fé, esse mérito não é meu e não é teu. Talvez diga, não, eu nunca fiz isso, mas meu filho é um homem de fé, uma mulher de fé. Esse mérito não é teu. Esse mérito é de Deus somente. Mas você pode ter parte nesse mérito, se você der o exemplo para ele, amém? Muitos pais acham que liberdade de religião significa libertar-se da religião. Alguns aceitam a mentira de que não devem corrigir a fé que eles recebem e ensinar sobre fé e religião da maneira certa. E muitos pais fazem isso, queridos. Talvez não seja a nossa realidade aqui, mas muitos pais eles dizem assim, eu não vou falar nada sobre fé, sobre Deus, porque eu não quero que os meus filhos sejam preconceituosos. Pois pode ser que o mundo ensine eles a serem preconceituosos contra Deus. Então, não vale, essa afirmação não é válida se nós amamos os nossos filhos. Se nós amamos os nossos filhos, nós precisamos apresentar Deus a eles e eles a Deus. É muito comum as pessoas dizerem, não, eu vou deixar ele escolher. Nós não deixamos ele escolher muitas coisas porque é perigoso. Nós vamos deixar os nossos filhos escolherem a fé se eles nem sabem o significado dessa fé. A ausência de ensino sobre Deus as expõe a toda sorte de falsos deuses e filosofias. O mundo tem filosofia para todas as coisas, queridos, que não envolvem Deus. E se a gente não tomar uma iniciativa em relação a isso, eles vão se apegar a alguma dessas filosofias. Entenda o significado verdadeiro de religião. Religião é religar. Você sabia disso? Que essa palavra religião significa religar. E religar a quê? Está falando que Adão e Eva quebraram o seu relacionamento com Deus e agora nós precisamos religar esse relacionamento com Deus. Então esse é o verdadeiro significado de religião, religar. Nós precisamos nos religar a Deus e religar os nossos filhos a Deus também. Amém? Fecha os teus olhos. Eu quero que você interceda pelo teu filho nesse momento. Que você ore a Deus, especialmente sobre esse assunto, sobre esses temas que você aprendeu. Que você apresente Deus, ou melhor, apresente o teu filho a Deus nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Apresentamos, Senhor Jesus, os nossos filhos ao Senhor. E oramos, Papai, que o Senhor nos ajude, Senhor, nessa tarefa desafiadora, que é criar filhos bem-sucedidos. Nós entendemos, Senhor, que para criar filhos bem-sucedidos, nós precisamos ser pais bem-sucedidos. Pai, nós precisamos acertar o alvo. Pai, nós precisamos dar um destino coerente, Senhor, a eles com a Tua palavra. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor nos ajude a dar significado para a vida deles. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a gerar um ambiente de segurança.
nós possamos ter uma leitura do nosso lar, ó Senhor, identificar as falhas, os excessos e as faltas. Nós oramos, Senhor, Pai, para que o Senhor nos dê um coração amável, que nós possamos, Pai, demonstrar aceitação, Pai, sempre mostrando a eles que eles devem dar o seu melhor, mas nunca exigirem mais do que eles realmente podem e têm para nos oferecer. Oramos, Papai, para que o Senhor nos faça amável com eles, que nós possamos amá-los e ensinar eles a amar de forma correta também, que eles não sejam codependentes, que um dia, Senhor, eles possam voar por conta própria, Senhor, mas em segurança, Senhor, no nome de Jesus, que nós possamos, Pai, ter sempre uma palavra de elogio, uma palavra de afirmação para liberar sobre os nossos filhos, que o Senhor faça de nós profetas dentro da nossa casa, que nós possamos impor as nossas mãos sobre a cabeça deles e declarar, Pai, o futuro que nós sonhamos, orar por esse futuro, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a disciplinar, Pai, firmemente esses filhos, Pai, não porque queremos punir eles pelos seus erros, mas porque os amamos, Pai, que nós possamos, Pai, criar bons hábitos, hábitos saudáveis na vida deles, que no nome de Jesus nós também possamos, Pai, com sabedoria impor limites, Pai, no nome de Jesus, que nós possamos, Pai, mostrar que esses limites são para o bem deles, Papai, no nome de Jesus, que o Senhor, Pai amado, liberte cada pai e cada mãe aqui da prisão emocional em relação aos filhos, que nós não venhamos, Pai, ser escravos emocionais dos nossos filhos, Pai, ao ponto de não disciplinarmos eles, porque talvez eles não vão gostar mais de nós como nós esperávamos. Nós oramos ao Senhor, Pai, por essa tarefa, Pai, que é tão desafiadora também, de mostrar o Senhor a eles, Pai, que essas 500.000 perguntas, Pai, que possivelmente, Senhor, algumas já foram gastas, mas que as que ainda estão à nossa disposição, nós possamos usá-las de forma correta. Que em cada uma dessas perguntas nós possamos te colocar como resposta. No nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, a apresentar os nossos filhos em intercessão, Pai, quando estivermos na Tua presença. E que também, Senhor, nós possamos ser a imagem e semelhança do Senhor dentro da nossa casa, para que eles te conheçam, Pai, na prática, na vida, na realidade, Senhor, dos seus dias. Nós oramos, Pai, crendo, Senhor, já sabendo que pelas nossas próprias forças isso é praticamente impossível, Pai. Mas nós cremos num Deus fiel. Nós temos o Senhor como nosso Pai exemplar. E se o Senhor pode fazer por nós, nós podemos fazer pelos nossos filhos.